Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, vamos continuar os estudos da cinemática, especificamente falando sobre a aceleração e dando uma introdução aos gráficos de movimento. Um fato interessante do nosso dia a dia é que suportamos altas velocidades e nem percebemos. Um avião em cruzeiro possui uma velocidade da ordem de 900 km por hora e as pessoas dentro dele se deslocam, leem seus livros, dormem, como se nada estivesse acontecendo. E como falamos na outra aula, nos movemos a aproximadamente 107 mil km por hora em relação ao Sol e nada sentimos. O que de fato nós sentimos são os efeitos da aceleração. Percebemos isso na montanha-russa ou num carro variando sua velocidade drasticamente. Esse vídeo, por exemplo, mostra o treinamento de um piloto de caça para enfrentar situações reais, como manobras rápidas. Veja que ele atinge cerca de 7 vezes e meia a aceleração da gravidade terrestre e desmaia. Em termos práticos, a sensação dele é a de ser submetido a uma força de 7 vezes e meia a do seu próprio peso. Isso é bastante coisa, mas é o que pode acontecer com eles em pleno voo. E por isso, eles têm que passar por esse treinamento. Por definição, aceleração é a taxa de variação da velocidade com o passar do tempo. Variar a velocidade pode ser mudar sua intensidade ou valor numérico, mudar a orientação ou mudar os dois ao mesmo tempo. No caso dos movimentos em linha reta, podemos escrever que a aceleração média é definida como ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a diferença entre as velocidades final e inicial, e ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. A unidade no sistema internacional é metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Outras unidades que podemos utilizar também é o quilômetros por hora por segundo. De qualquer forma, a aceleração mede essa taxa de mudança da velocidade. Um exemplo de movimento acelerado do nosso dia a dia é o da queda livre. Entraremos em maiores detalhes sobre esse movimento mais para frente em algumas aulas. Mas considerando a queda de um objeto em baixa altitude e com massa e formato que nos permite desprezar os efeitos do ar, como a resistência do ar, a força de arrasto, nós vemos que a velocidade aumenta uma taxa de 10 metros por segundo a cada segundo, por conta da gravidade terrestre, tem um valor aproximado aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que se nós soltarmos esse corpo do repouso, passado 1 segundo, sua velocidade passa a ser de 10 metros por segundo em módulo. 1 segundo depois, 20 metros por segundo. Mais 1 segundo depois, 30 metros por segundo. E assim por diante. Mas nem sempre a aceleração é a favor do movimento. Veja que na subida do objeto, a aceleração atua contra o seu movimento, reduzindo então sua velocidade nessa mesma taxa. Ou seja, reduzindo de 10 metros por segundo a cada segundo até parar. Em seguida, passa a aumentar a velocidade do objeto, porém agora no sentido oposto, ou seja, para baixo. Na prática, isso resultaria no seguinte: se eu lanço o objeto com 40 metros por segundo, passado 1 segundo vai ter velocidade 30, depois 20, depois 10, até parar no ponto mais alto. Em seguida, a sua velocidade inverte, passa a ser 10, 20, 30 e assim por diante. Lembre-se que o sinal de menos aí
é por conta da velocidade ter invertido o seu sentido. E matematicamente nós temos que dar um jeito de diferenciar o movimento de sobe do de desce, né? Então, por isso a gente atribuiu aí o sentido positivo do movimento para cima e, portanto, a sua velocidade é negativa quando está descendo. Assim como a aceleração do móvel aí também assume um valor negativo, tá? E agora vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão dos sinais, né? Então, assim, nos movimentos retilíneos, a aceleração assume valores positivos quando está no mesmo sentido do eixo adotado e negativo quando aponta no sentido oposto ao eixo. Então, quando a velocidade está no mesmo sentido da aceleração, a velocidade aumenta e daí temos um movimento acelerado. Mas veja, quando a velocidade é oposta ao sentido da aceleração, aí nesse caso nós temos o que chamamos de um movimento retardado, tá? Então, não interessa a questão do sinal. O que interessa é o seguinte, a aceleração concorda com a velocidade? Concorda, então o movimento é acelerado. A aceleração é oposta à velocidade? Então, trata-se de um movimento retardado. Vamos ver um pouquinho melhor isso nas animações. Nesse caso, a velocidade e a aceleração apontam para a direita. Então, são positivas e, como elas estão no mesmo sentido, trata-se de um movimento acelerado. Nesse caso, tanto a velocidade e a aceleração apontam na mesma direção e sentido, só que para trás. Mas, de qualquer forma, ainda assim o movimento é acelerado. Agora, se a aceleração é contrária ao sentido da velocidade, temos um movimento retardado. Veja que nesse caso a aceleração aponta para a direita e a velocidade aponta para a esquerda. Por isso a aceleração seria positiva e a velocidade negativa. Nessa animação aqui, a aceleração aponta para a esquerda, por isso ela é negativa. E a velocidade é para a direita e, portanto, positiva. Então, aí de novo temos um movimento retardado. Falando um pouquinho sobre os gráficos de movimento, na física usamos muito, porque a partir dele nós conseguimos fazer uma análise bastante concisa, bastante rápida de um movimento. Então vamos considerar um objeto que se move de acordo com esse gráfico de posição em função do tempo. Então nesse caso aqui, nós temos que o móvel ele parte da origem no instante de tempo igual a zero, e se move até atingir a posição 6 metros, mais ou menos aqui ó, no instante 9, 10 segundos. Então, nesse intervalo aqui de tempo, entre 0 e 10 segundos aproximadamente, o que a gente percebe é que a velocidade do móvel variou. Ela não foi constante. Aqui a gente percebe que a velocidade começou baixa, aumentou bastante e depois começou a diminuir a sua intensidade. A gente pode visualizar isso por meio de uma reta tangente num ponto. Quanto mais inclinado for essa função no ponto, maior é a velocidade nesse trajeto. Então, mas de qualquer forma, a gente tira aí nesse intervalo que a velocidade é positiva e a favor do eixo adotado. Depois, entre 10 e 15 segundos, a gente vê que agora a reta tangente em amarelo ela está na horizontal. Isso significa que esse móvel agora tem velocidade zero, pois a posição dele não variou. Depois desses 15 segundos, 14 segundos, esse móvel agora começa a se deslocar contra o sentido adotado. Então veja que agora ele vai mudar a posição de 6, vai para 5, 4, 3, até chegar em 0 e depois vai se mover para posições ainda mais negativas, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então a gente vê que agora a velocidade do móvel nesse trecho ela é negativa. Um resumo desse movimento é dado pela simulação. Então a partícula, o móvel, vai até a posição 6,
para por um certo tempo e depois se move contrário ao eixo adotado. Um outro gráfico muito comum é o de velocidade por tempo. Se nós tomarmos o mesmo comportamento, mas agora para um gráfico V por T, o movimento desse objeto muda completamente. Veja que agora esse móvel, a velocidade dele no tempo zero é zero. E aí o que acontece? Esse móvel aumenta a sua velocidade gradativamente e depois estabiliza em 6 metros por segundo no tempo de 9 segundos mais ou menos. A gente vê aí a mesma situação, só que agora é a aceleração. A aceleração começa aumentando, né, na parte de zero, vai aumentando, aqui é o valor máximo mais ou menos, e depois a aceleração vai se anular aqui, ó. A velocidade aqui, ela se mantém constante. Então, diferente do outro gráfico, o móvel não para aqui. Quando ele chega em 9 segundos, a velocidade permanece constante. Até que mais ou menos em 14, 15 segundos, esse móvel começa a reduzir a sua velocidade, a retardar o seu movimento, até que a velocidade seja zero. Passado aí, depois do instante de tempo 20 segundos que o móvel parou, agora ele passa a se mover no sentido oposto ao eixo X, né, ao eixo adotado, mas agora de forma acelerada, já que a aceleração, embora ela seja negativa, ela aponta no mesmo sentido de V. Tá? Então a animação mostra isso. Ó. A velocidade é constante num certo tempo, parou e retorna no sentido da origem. Tá bom? Então essa análise gráfica é muito importante e aqui foi só uma introdução. Nós vamos voltar a falar sobre gráficos de movimentos nos movimentos uniforme e uniformemente variado. Então vamos aos exemplos dessa aula, começando pelo exemplo 1 do livro Física Conceitual, do Paul Hewitt. Um carro parte do repouso e atinge uma velocidade de 40 km por hora em 2 segundos, enquanto um trem aumenta sua velocidade de 180 km por hora para 220 km por hora nesse mesmo tempo. Qual deles possui maior aceleração? Qual é a aceleração de cada um deles em quilômetros por hora por segundo? Veja, se você entendeu a definição de aceleração, você vai lembrar que é a variação da velocidade pelo tempo. Se a variação for a mesma, a aceleração é a mesma. E é o que acontece aí. Veja que ambos os móveis, né, tanto o carro quanto o trem, variaram sua velocidade de 40 km por hora no mesmo intervalo de tempo. Então a aceleração dos dois é a mesma. Então a aceleração do carro vai ser velocidade final, que é 40 menos zero, isso aqui, ó, quilômetros por hora, dividido pelo tempo, que é 2 segundos. A aceleração do carro vai ser 40 menos 0, 40, dividido por 2, 20 km por hora por segundo. Então, a cada 1 segundo, a velocidade do carro aumentou em 20 km por hora. A do trem é a mesma ideia, né? A velocidade final, que é 220 menos a inicial 180 km por hora no tempo de 2 segundos. Logo, a aceleração do trem também é 20 km por hora por segundo. Então a resposta é que a aceleração é a mesma. Exemplo 2. Um automóvel de massa 800 kg, estando a uma velocidade de 108 km por hora, choca-se frontalmente contra uma muralha, parando completamente 2 segundos após o início da colisão. A razão entre os módulos de desaceleração média do automóvel durante o choque A e a aceleração da gravidade G é
Então aí o que ele está pedindo é a divisão, né? Você calcula a aceleração, divide pela aceleração da gravidade para chegar no resultado que ele quer. Vamos primeiro calcular a aceleração do móvel. Para isso, como a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, vamos converter a unidade de velocidade que ele deu, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. Então aqui, ó, primeiro 108 quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Se nós agora calcularmos a aceleração do carro, a velocidade final dele vai ser zero, né? Então, aplicando aqui na definição, 0 menos 30 dividido pelo tempo de 2 segundos, a aceleração vai ser de menos 15 metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Lembre-se do quadrado aqui porque ó, aqui em cima é metro por segundo e embaixo é segundo. Fazendo essa divisão, aparece o quadrado. Como ele quer isso em módulo, né? Então aqui vai ficar A sobre G. Em módulo aqui fica 15 sobre 10. Como aqui é metro por segundo ao quadrado e esse aqui também, a unidade, ó, vai embora, corta aqui, aparece uma vírgula aqui, então A sobre G é de 1,5. Então isso significa que a aceleração que o móvel ficou submetido durante a colisão foi de 1,5 vezes a aceleração da gravidade. Então a resposta C de cachorrão. Exemplo 3. O gráfico abaixo descreve o movimento de um corpo em linha reta, onde V são suas velocidades em metros por segundo e T os instantes correspondentes em segundos. Determine, item A aceleração média do móvel entre 0 e 2 segundos e B entre 2 e 4 segundos. Então aqui nós temos um gráfico de V por T. Nós vemos que o móvel parte aqui ó, no tempo zero com velocidade de 4 metros por segundo. No instante 2 segundos a velocidade dele é 8 metros por segundo. Depois a velocidade passa a diminuir para 2 metros por segundo no instante 3 e 0 no instante 4. Então aqui fazendo o item A, a aceleração média nesse intervalo aqui vai ser ΔV sobre ΔT. Velocidade no tempo 2 segundos é 8. Velocidade no tempo 0 é 4. Aqui o intervalo de tempo é 2 menos 0. A aceleração média é 4 dividido por 2, 2. Qual é a unidade? Bom, isso aqui está em metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora o item B. De 2 a 4 segundos, vai ficar a velocidade final é 0, né? Ó, certo? Menos velocidade no instante 2 é 8. O intervalo de tempo 4 menos 2. A aceleração média vai ser menos 8 dividido por 2, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que significa o sinal de menos? Na verdade, significa o seguinte, que ela está contra o sentido adotado. Porque esse movimento, vamos supor aqui que esse aqui é o eixo adotado, tá? Vou chamar aqui de eixo X, tá? O móvel, então, ele inicialmente tem uma velocidade a favor do eixo, porque ela é positiva aqui. Se a aceleração dela é negativa, é que nesse trecho de 2 a 4 segundos, a aceleração ela é contrária, tá?
Então, significa que esse móvel, nesse caso, está reduzindo a sua velocidade. Exemplo 4. Uma pessoa inicialmente no ponto 3, no eixo X, permanece lá por um tempo, depois caminha ao longo do eixo X até o ponto 1, fica lá um pouco, depois corre para o ponto 2 e permanece lá. Qual dos gráficos a seguir representa esse movimento? Então veja, ela começa na posição 3, permanece lá por um tempo, vai devagar para a posição 1, para um pouco, depois vem rápido para a posição 2. Qual gráfico representa esse movimento? Nós temos 4 opções aqui. Como é um gráfico de x por t, né, ou seja, de posição por tempo, a gente tem que achar um gráfico em que ele está na posição 3, então não está na origem. Então, ó, esse gráfico aqui já não pode ser, certo? Esse aqui também não pode, porque está abaixo da origem, valores negativos, certo? Esse gráfico aqui, ele vai até a origem, enquanto esse aqui não, né? Tá vendo? Então ele vai devagar aqui, para, e aí de 1 para 2 é rápido. Então veja que a curva aqui, ó, ela é mais acentuada que essa. Então lembre-se que quando a curva é para baixo, a velocidade é negativa. Quando a curva é para cima, a velocidade é positiva. Então veja que aqui, ó, é uma curva não tão acentuada quanto essa. Logo, o gráfico que vai representar esse movimento é o gráfico D. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Então, até a próxima aula.